Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para desmascarar as heresias que o pessoal levanta aí. Eu assisti um vídeo agora que é um absurdo, mas vamos lá, a gente está aqui para isso. Tem umas passagens na Bíblia que fala sobre um centurião que pediu para Jesus curar o seu servo, né? Se encontra no livro de Mateus, também tem em Lucas e também tem em João. Se pegar aqui a passagem de Mateus, capítulo 8, acho que começa no versículo 6, se eu não me engano. Vamos lá. Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Verso 7. Então Jesus disse: eu irei curá-lo. Verso 8. E ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de recebê-lo sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Aí tem aqui, Jesus disse, aí ele fala, porque também sou um homem debaixo de autoridade, tenho soldados à minha ordem, digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, ordeno ao meu servo faz isso e ele o faz. Tá vendo aqui que o interessante dessa palavra, ele pede Jesus para só mandar uma palavra, diga somente uma palavra, e ele ficará curado. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. E assim por diante. O texto é muito interessante. E ele fala bem assim, vai. Jesus disse aqui, vamos lá, versículo 14, 13, 14. Vai-te e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus salva, cura e liberta. Aqui o texto aqui, esse aqui é a King James, né? Tem um comentário aqui. Qual é a crítica aqui e qual é a heresia que o cara levantou? Cara, é incrível, assim, eu fico abismado com tanta heresia. Os caras são complicados. Tem coisa que você consegue falar, mas e ser real, mas tem umas que essa palavra aqui, ó, país. Essa palavra aqui vem da raiz paidos, que significa garoto, criança e etc e tal. O termo aqui, o Senhor, meu servo aqui, cai legon, e ele disse, Kyrie, ropaides mu bebletai ente oikia paralíticos deivos basanizomenos. E ele disse, ó Senhor, o servo, meu servo, o meu servo, ele está doente, né? Ele está paralítico e sofrendo. Ele está sofrendo em minha casa, paralítico, está sofrendo tormento terrível, um tormento. Ele está sofrendo um tormento. O texto está dizendo aqui. O pessoal está usando essa palavra aqui, ó, país, para dizer que Jesus curou um servo do centurião, um garoto do centurião, o significado da palavra é garoto, estão atribuindo a uma cura a um garoto que era usado como escravo sexual. O texto não diz isso. O texto diz que é um garoto. E aí o cara esquarteja o texto. Se você for pegar essa palavra aqui, tem em várias passagens, tem mais de 90 passagens
uns 90 passagens relacionadas a esse modo aqui no nominativo. E no Novo Testamento, ela aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. E a maior parte delas é relacionado a essa passagem desse rapaz paralítico aí, né? Em Lucas, né? Em Lucas 2, 23 não é isso, das comemorações do menino, está falando de Jesus. Você pode ver aqui, ó. Encerradas as comemorações, voltando os seus pais para casa, o menino, tradução país, em Jerusalém, um hebraísmo para Jerusalém, aqui, ó, em Jerusalém, voltando para Jerusalém. Ficou em Jerusalém, na verdade. Jesus país significa um menino Jesus. Ó, Lucas 7:7. Por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e meu servo, meu servo será curado, né? Ele será curado. Aqui 8:54 a mesma coisa. Aqui já é outra passagem. Entretanto ele a tomou pela mão, em voz alta disse, ordena, menina, país aqui também, levanta-te. Então, o termo país, ele tanto no nominativo masculino como no feminino, vai depender do artigo, né? Se o artigo definido for feminino, a palavra vai ser feminina. Se o artigo for o masculino, né, ou a palavra vai ser masculina. E nessas passagens também, teu filho vive, aqui, o teu filho, aqui no texto de João, eles traduziram como filho, e nos outros textos como servo. Olhando aqui, ó, eu não quero fazer um vídeo muito grande, o vídeo já está com 7 minutos. Olhando aqui para os principais léxicos aqui, nenhum deles aparece conotação sexual. Ó, Lexus Bauer-Dunk, que eu considero um dos melhores. Uma pessoa jovem, normalmente abaixo da idade da puberdade. Já acabou com a situação. Normalmente ele está abaixo da puberdade. Com foco na idade, em vez de status social, menino, um jovem. E aqui tem todos as bibliografias. Homero, a versão dos 70, Filo, Justino e entre outros aqui, falando da mesma palavra sendo usada para uma criança, um jovem antes da puberdade. De um filho, país aqui país, ele tem uma conotação de uma criança, de um jovem. Pode ser também relacionado a um filho. A palavra ela tem N variedades de funções. A palavra é uma palavra polissêmica. Por mais que a raiz dela signifique um menino, um jovem, uma criança, né? Uma criança, esse texto, essa palavra pode ser, dependendo do contexto, ser traduzida de N formas. De um filho, Roi Paides, Aiton, né? Aitu aqui. Também está a versão dos 70. E tem outras versões aqui, outras bibliografias aqui. De uma filha, estou falando aqui também, aqui o artigo. Aquele que é comprometido em total obediência a outro, um escravo, um servo. Esses são significados adotados por Bauer-Dunker. De escravos e assistentes pessoais, escravo, servo. Hiponas fala sobre essa questão, fala sobre cita essa função desse jovem. Tem o Sené Epicureia, de 1887, trata da mesma coisa, Plutarco, entre outros aqui. Frequentemente é usado como um servo, um escravo. Até mesmo um servo masculino, especialmente confiável, é dominado a país. O escudeiro, de Epaminondas,
o cavaleiro de Cipião, o principal servo de Abraão, entre outros textos aqui, cortesãos de reinos, de governantes, de relações especiais. Quais relações especiais? Humanos como servos de Deus, anjos como servos de Deus, de Cristo em sua relação com o Pai. Nesse contexto tem o significado de servo por causa da identificação de servo de Deus, certas passagens aqui. Essas são as relações pessoais especiais tratadas por Bauer-Dunck. Voltando para o léxico de Thayer agora. O léxico de Thayer é a mesma coisa. Uma criança, um menino ou menina, na Septuaginta usa a palavra Naar ou Naará. Naar, Naará, é antes da puberdade, são crianças mesmo. Se eu não me engano, após a puberdade, o termo aí vai ser usado como para mulher, para menina Alma, e para menino eu esqueci o termo agora, para jovem, a partir da puberdade eu esqueci o termo mesmo, depois a gente pode falar sobre isso. E aqui vem o segundo significado, um servo, escravo. Aqui Aristófanes fala sobre isso, Xenófonte fala sobre isso, Platão, e entre outros. E frequentemente Diodoro também fala, assim na Septuaginta inúmeras vezes de esse termo aqui, eved, para servo, é traduzido como país ou paidós, vai depender, paidom, paidu, depende muito da situação do termo em si. Para servo de Deus, vai depender muito do modo, né? Se o modo vai ser genitivo, se vai ser nominativo, etc e tal. Para servo de Deus, Eved, Adonai, paidós teu, é usado de um devoto adorador de Deus. Então, esses são os termos diversos desse sinônimo, desse substantivo aqui. Criança, etc e tal. Se vocês quiserem, eu deixo esse material para vocês assim, é só me requisitar nos comentários aí. Léxico de Bauschneider, ocorrendo significado no campo semântico. País teu, como uma designação cristológica, o servo de Deus. Né? O filho de Deus também pode ser. Vai depender muito do contexto. Aqui tem toda a bibliografia de todas as referências que ele adotou aqui. A palavra país é encontrada 24 vezes no Novo Testamento, né? As suas raízes, né? Paidós, paidu e etc e tal. Aqui tem a construção. É um termo coletivo para todos os membros de uma casa subordinados ao senhor da casa e pode ter os seguintes significados correspondentes. Aqui, país designa um menino, um mais jovem, que é um adolescente, uma menina indicada, que agrupa crianças. Tem significado também de servo, doulos aqui, servo, entre outros significados. Deve ser lembrado na Palestina, o servo pertencia à família e o filho da casa não precisava ser um filho natural. Filho da casa. País e paides referem-se a servos domésticos, masculinos e femininos. Parece não distinguir país de doulos. Embora aqui também pertencer a oikos. É fundamental para a distinção entre país e mistios. Herodes expressa sua opinião sobre Jesus aos seus paides. Opa, peraí. Sistema de cores. Membros da corte. Ou seja, seu gabinete. A expressão paides teu significa servo de Deus ou criança de Deus. Deriva da linguagem cultural do Antigo Oriente e corresponde ao uso ideológico da corte real. Então, assim, é muita falácia, cara. Não tem nada relacionado a essa questão sexual. Eu gravei um vídeo falando sobre a questão sexual e país, paidós, paidu, não tem nada a ver com criança relacionado a escravo sexual. Essas crianças, esses adolescentes que eram visitados pelo ginásio lá na antiga Grécia e na Roma Antiga,
Eles eram jovens, né, na idade da puberdade, né, até um pouco antes da puberdade, que eles eram seduzidos por presentes, sim, e eles eram tidos como catamita, é um termo catamita para passivos na relação com Arsenocoites, que era aí tá, e paiderasta, paideraste. O país ali, que é o paidós, é o jovem, denotando a criança, ele aparece como um prefixo. Aí tem um sufixo ali, que é uma união de duas palavras. Então, cara, é muita desonestidade intelectual que a gente está encontrando por aí, entendeu? É muita desonestidade intelectual, então a gente tem que estar atento para essa questão, entendeu? E você não encontra essas palavras relacionadas a... Então, levantar uma questão dessa é pura desonestidade intelectual. Pura desonestidade intelectual. Esse termo sequer é associado em qualquer instância, em qualquer lugar do mundo, do Oriente Médio, a um escravo sexual, uma criança escrava sexual. E tinha, sim, servos que eram muito estimados pelos seus senhores. Eles eram tidos como escudeiros, não necessariamente como escravos, né? Escudeiros, escravos domésticos para outras questões, pode ser mesmo até mesmo um filho. Então, de todas os significados polissêmicos das palavras, da palavra pai, país, paidós, paidu, nenhuma delas tá relacionado a escravo sexual. É pura desonestidade intelectual, gente. Vamos acordar para isso. Beleza? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.